Bom, pessoal, então a gente tem aqui já o nosso ambiente preparado, né? Eu vou lá no meu CSS e a gente tem, então, o nosso grid, né? Se você pegar aqui essa seção com todos esses parágrafos aqui dentro, a gente deu uma classe grid aqui, certo? Essa classe grid aqui, no CSS, eu dei o display grid. E ela tá assim. Nada vai acontecer por enquanto, tá? Isso aqui, se eu desse um display block aqui, ficaria praticamente a mesma coisa, ó. Não muda nada, né? Tá vendo? Se você for ver, certo? Então, vou deixar o display grid aqui. Se eu tirar também, o próprio CSS, o HTML aqui, ele vai entender como um elemento de bloco que você está vendo aqui, ó, tá? Então não vai mudar nada. Vou devolver aqui agora de novo, ó, display grid. Para que eu possa, então, estar manipulando os filhos desse grid, que no caso seria aqui os nossos parágrafos, eu tenho que estar utilizando as propriedades do grid, certo? Que eu vou utilizar agora junto com você, para você poder entender aqui como é que funciona. Primeiramente, eu quero te falar que eu tenho aqui 600 pixels de largura, ok? Ele não vai passar de 600 pixels aqui, tá bom? Eu coloquei isso para a gente poder ver as coisas acontecendo aqui, e essa linha, essa borda que está vendo branca aqui, é como se fosse o final do site aqui, para a gente entender como funcionam os elementos aqui com a manipulação. Se eu pegar e remover esses 600 pixels, ele vai preencher todinha a tela aqui, ó. Vou remover aqui para você ver, ó. Vou tirar, ele preenche tudo, mas eu vou deixar dessa forma porque eu quero que de fato fique limitado assim, para você poder ver como é que vai, os elementos vão se comportar aqui com o nosso grid, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Esses elementos aqui, se eu pegar aqui e eu utilizar o grid template column, tá? Então, grid template columns, eu posso então colocar uma coluna aqui. Eu poderia colocar uma coluna de 100 pixels. E se eu coloco uma coluna somente de 100 pixels, ela faz a coluna de 100 pixels e todos os elementos que estão dentro desse grid, ele vai ficar nessa coluna, porque não tem outra coluna aqui do lado, tá? Se eu colocasse mais uma coluna, por exemplo, de 100 pixels, então era 4 elementos, eles se dividiram, ficou 2 em uma coluna, 2 em outra coluna, correto? Então é assim que funciona. Se eu colocar mais um elemento de 100 pixels, não é a melhor forma de fazer assim, mas só para você entender. Então, ele vai ter uma de 100 pixels, 100 pixels, 100 pixels, como não tem mais, então o quarto elemento ele vai ficar nessa primeira coluna, tá? Lembrando que a distância que eu coloquei aqui de largura é 600 pixels, tá? Então ele está indo na proporção que eu estabeleci aqui, para que você possa estar vendo então. Agora, você tem que se atentar a uma coisa aqui, tá? Ok? Primeiro, claro, que eu poderia, ao invés de colocar 100, 100, 100, já que é tudo igual aqui, eu poderia usar uma propriedade, que um método, que é o repeat, tá? Então, repeat. Agora, eu vou colocar aqui no repeat 3,100 pixels, por exemplo. Então, se eu colocar 3,100 pixels, não vai mudar nada. E se eu colocar 4 aqui, ele vai criar 4, tá vendo? Olha que interessante, gente. Ao invés de eu colocar 100, 100, 100, 100, eu coloco 4,100. Se eu colocar 4,50, olha só, tá vendo? 4,200, olha o que acontece, ele vai estourar o meu container. Isso que eu queria falar para vocês, que você tem que ter uma conta, tá? Por quê? Porque eu não coloquei porcentagem aqui, e mesmo que eu colocasse porcentagem aqui, se eu não calcular pelo tamanho que eu tenho, qual é o tamanho que eu falei?
Ele é 600 pixels no máximo, tá? Então, é o EDIF, o EDIF 600 pixels, é o que eu coloquei aqui. Então, ele vai até 600 pixels. Se eu pegar e colocar aqui, por exemplo, eu falei que vai até 600, e eu coloquei aqui 4. Se eu colocar 3, ele vai preencher. Você concorda comigo? Ó. Porque se eu colocar aqui que é 600, né? Então, ele vai preencher 200, 200, 200, certo? Correto? Agora, se eu colocar mais, ele vai estourar. Porque 2 vezes 3 são 6. Se eu coloco mais, ele estoura. E não é somente com o pixels. Se eu também ultrapassar na porcentagem que eu posso utilizar aqui, por exemplo, olha, eu vou pegar aqui, eu vou tirar isso aqui, tá? Eu vou colocar direto aqui, que eu vou criar uma coluna de 100%, por exemplo, né? Então preencheu tudo, uma coluna só. Aí ficou um atrás do outro. Se eu coloco duas colunas de 50%, ele cria duas colunas de 50%. A primeira já criou, mais uma coluna. A segunda, ele também vai preencher 100%. Agora, se eu colocar, por exemplo, aqui, mais uma coluna de 50%, vai dar 150%, certo? Você vai estourar, aqui ó, o container, já estourou. Mesmo que eu colocasse mais 10%, ele também iria estourar. Por quê? Porque ele passou, né? É 100%, eu tenho os meus 600 pixels aqui, eu coloquei mais 10% além dos meus 600 pixels, então ele vai passar isso aqui. Então você tem que tomar muito cuidado e fazer o cálculo de uma forma correta. Eu posso preencher isso aqui perfeitamente, gente, perfeitamente. Eu posso preencher isso aqui de uma forma que fique perfeitinho, utilizando porcentagem. Exemplo que eu vou te dar. Eu pego aqui, ó, eu coloco aqui, falo, eu quero criar 15%, né? Então salvei. Agora eu vou criar mais 25%. Certo? Então, eu tenho aqui 40%, correto? Agora eu quero colocar 60%. Tá? Eu vou preencher certinho. Olha lá, tá vendo? Olha que legal. Eu poderia colocar 40% e colocar mais 20%, por exemplo, para preencher todo o quadrado, toda a distância aqui, a minha largura, né? Então eu posso utilizar a porcentagem, que também é muito útil, para ficar bem responsivo, por exemplo. E se eu utilizar da forma correta, ela não vai estourar aqui o meu container. Outra coisa também que você precisa aprender é que você pode utilizar a fração, né? Então, ela também vai trabalhar muito bem dessa forma. Se você colocar aqui, ó, um EFER, eu crio duas de um EFER. Eu coloco mais 2 EFER agora. Então, agora eu vou criar a terceira maior. E se eu quisesse criar mais uma de um EFER, por exemplo? Tá vendo? Então, olha, ele vai ter duas colunas com uma porção, né, uma fração, igual a primeira, a segunda e a quarta, e essa do meio, a terceira, eu coloquei com 2 EFER. Se eu colocar 3 EFER, o que vai acontecer? Eu vou aumentar mais um pouco. Mas não vai estourar o meu container. Eu também poderia pegar, por exemplo, olha, eu vou deixar aqui 2 EFER, um exemplo, né? Eu poderia criar aqui, ó, eu quero 4 colunas de um EFER. Eu coloco o repeat. Repeat 4,1 EFER. Ele vai criar 4 para mim de um EFER. Eu posso criar, então, no caso, 2 colunas de um EFER, tá? E aqui dá mais uma vez um repeat, ó. E agora eu crio mais 2 colunas de 2 EFER, por exemplo. Vírgula e 2 EFER. Ó, então, essa primeira aqui, né? No caso, eu tenho 2 colunas de 1 EFER, então, aquela fração que eu te falei. Depois eu tenho 2 colunas de 2 EFER, ó, 2 EFER, igualzinho. Eu poderia, nesse caso, criar mais uma ainda, ó. Repeat, tá? Agora eu vou criar mais de 50 pixels, vamos misturar. 50 pixels. Então, 3,
3,50 pixels. Só que eu não tenho mais itens, tá vendo? E por eu não ter mais itens, ele não vai preencher aqui. Para que ele preenchesse aqui com essas colunas que eu criei, eu teria que vir aqui, certo? E olha só, observe só. Eu criei aqui duas colunas, mais duas são 4, certo? Mais 3 são 7. Eu tenho, tá faltando aqui mais 3 elementos. Eu posso copiar mais 3 elementos aqui, só para poder exemplificar. Agora ele vai preencher. Olha lá, preencheu de novo aqui, tá vendo? Então, aqui eu teria, né, duas colunas de 1 FR, tá aqui. Depois eu tenho mais duas colunas de 2 FR. E aí mais 3 de 50 pixels. Olha que interessante o grid que dá para você criar. Vou tirar aqui. Vou deixar só com 4 por enquanto, tá? Vamos voltar aqui então. Prontinho. Vamos deixar aqui. Repeat 4,1 FR. Pronto. Dessa forma aqui. Viu que interessante, pessoal? E uma coisa que eu queria falar para vocês é que você tem que tomar muito cuidado para que você não confunda o column, né? No caso aqui, ó, column com column. E você tire, aqui na verdade é columns, que é coluna. Você tirar esse S aqui e deixar no singular, também vai quebrar. O teu grid não vai mais funcionar, tá? Então é columns no plural, para que possa funcionar dessa forma aqui. Então você sabe que é possível trabalhar com porcentagem, sabe que é possível trabalhar também com pixels, e ainda tem também a ideia do subgrid, tá? Que eu quero falar para você aqui que é bem interessante. Como é que funciona o subgrid? Eu tenho aqui, então, os 4 itens, né? Como eu falei para você, esses itens, eu vou transformar esses itens aqui agora, tudo em div, tá bom? Então, vou transformar tudo em div, vamos ver se consigo fazer de uma forma mais rápida isso aqui. Onde for div, não sei se vai dar certo, vamos ver se consigo fazer. Onde é P, eu quero substituir para div. Div. Vou colocar que é tudo. Tá? Então, tá aqui. Substituir para div aqui. Vou arrumar aqui onde ele mudou também no meu nome. Aqui eu vou deixar P. E aqui eu vou deixar P. Você não precisa nem fazer isso aqui, tá? Isso aqui é comigo. Pronto, terminou. Salvar. Vou deixar por enquanto aqui mesmo, depois eu vou mudar, que é porque eu coloquei no CSS que era para ficar no meio. Vou tirar esse 3 aqui, que isso aqui não tem nada a ver. Só para mim te mostrar aqui. Então, eu tenho aqui, né, a section, e eu coloquei o grid nela. E agora eu tenho aqui tudo div, já não é mais P. Só para mim poder colocar uma outra div aqui, Ctrl C, Ctrl V. E dentro dessa div aqui, que é a 5, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, dentro dela, mais elementos, tá bom? Então, div, vou colocar essa div, ou até mesmo P, vou colocar P, vou colocar dentro desse P aqui, eu vou colocar, deixa eu dar uma olhada que eu já deixei preparado aqui no meu CSS. Deixa eu puxar aqui para cima o subgrid. Isso. Então eu vou colocar uma classe de subgrid, tá bom? Para você poder ver aqui, ó. Subgrid. Pronto, já coloquei. Então já distanciou aqui, era isso que eu queria mesmo. E deixa eu pegar e abrir aqui agora. Certo? Agora eu vou pegar e vou colocar também no P item 1, Ctrl C, Ctrl V, item 2, item 3. Vou deixar 3 itens. Vou salvar. Então eu tenho aqui item 1, item 2 e item 3.
tá bom? Dentro do subgrid. Vamos dar uma olhada como é que tá lá. Subgrid P. Subgrid P. Como é que tá aqui? Subgrid P. Por que que não pegou? Deixa eu ver se o CSS acho que não foi salvo. Deixa eu salvar aqui. Salvei. Agora deu certo. Então eu tenho aqui, ó, como você mesmo pode ver, né? Eu coloquei aqui, ó, subgrid, certo? E aqui eu coloquei, então, nessa div aqui, ó, que é o item 5, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, subgrid. E eu tenho esses 3 P's aqui dentro, tá bom? Então, eu tenho aqui o subgrid, eu dei um display grid nela, tá? E eu criei aqui, ó, uma coluna de um EFER, a segunda coluna eu criei de 3 EFER e a terceira de um EFER. Tá? Eu dei uma distância, na verdade, aqui, ó, de 5 pixels. E no top, aqui, eu dei de 10 pixels. E lá no meu P, eu coloquei o fundo laranja. Ó. Se eu tirar aqui, ele não vai deixar de ser laranja. Tá? Ele vai deixar de ser laranja. Então, eu vou voltar aqui. Coloquei o fundo laranja. Certo? Os meus item 3, item 2, coloquei aqui, ó. Aqui de um EFER, eu vou colocar aqui, ó. Para você ter uma ideia, só uma coluna. Ó, olha o que acontece. Fica um debaixo do outro, tá? Então eu coloquei aqui a cor do texto preto e a margem eu coloquei de 3 pixels e um padding de 0, tá? Então, agora eu estou trabalhando o subgrid, gente. E eu vou trabalhar ele aqui para você ver, ó. Lembra disso, tá? Os filhos do section aqui são essas divs. Então, qualquer coisa dentro dessas divs aqui não é um filho de grid. Tá? O filho de grid aqui é essas divs. Então, dentro desse filho de grid, eu coloquei agora 3 P's. E para que eu possa utilizar o grid aqui, manipular, posicionar esses P's, eu tenho que dar um display grid nesse filho de grid que está aqui. Que no caso seria essa div aqui, que é o item 5. Ok? É o item 5. Então, eu vou pegar agora, te mostrar o display grid. Tá? Criei uma única coluna. Vou criar uma outra coluna aqui de um EFER. Ó, criei uma outra. Tá vendo? Vou criar mais uma. Ó, criei mais uma coluna. Posso utilizar o repeat aqui também? Posso. Repeat 3, vou colocar aqui um EFER. Então, olha lá, tá vendo? 2 EFER. Certo? Então você pode utilizar também esse sistema, a gente chama aqui de subgrid, que é um grid dentro de grid. E está manipulando aqui os seus elementos, tá? Eu coloquei um padding 0, se eu colocasse aqui um padding 5 pixels, por exemplo, pode ver que vai mudar, quando eu salvar aqui, ele vai mudar aqui, ó, um padding, olha lá, tá vendo? Então é possível você manipular dessa forma também. Eu não vou utilizar isso aqui agora, eu vou tirar, vou comentar, porque eu não vou usar, certo? Vou tirar também aqui do meu HTML. Pronto. E aqui eu vou voltar, substituir isso aqui por P. Ctrl F3. Aonde for div, vai ser P. E eu vou mandar colocar em tudo. E agora ele vai voltar como estava daquele jeito lá, tá bom? Então, ó, voltou dessa forma. Tá tudo normal agora. Tá bom, pessoal? Vou tirar esse P aqui. Vai ficar igualzinho estava. Bom, pessoal, então a gente iniciou esse vídeo aqui falando do grid, do display grid. No próximo vídeo a gente vai se aprofundar sobre o grid template column, tá? Então pega esse vídeo aqui agora, pratica bastante. Você tem que estar com isso aqui afiado mesmo, tá? Tinindo, para que a gente possa estar prosseguindo para o próximo vídeo. Vai treinando, vai brincando aí com o grid.
até que a gente possa estar desenvolvendo então aí uma página, um site, de uma forma bem dinâmica, bem legal aí, com bastante habilidade, utilizando o grid de layout. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.